Maravilha, maravilha, Marcelindo Beckler, amigos e amigas, nós estamos aqui para falar de coisa séria. Para falar de coisa séria, Marcelo Beckler, porque a gente teve no anúncio da saída de Felipe Coutinho do Vasco um recado muito importante, um recado muito forte, né? O post dele fala de cuidados com saúde mental, fala de cansaço mental, traz em palavras o que deu para sentir mais ou menos naquela imagem muito triste dele saindo de campo antes mesmo da disputa de pênalti contra o Volta Redonda, né, pelo Campeonato Carioca. E mais uma vez é mais um grande jogador trazendo a público o peso talvez maior do que nunca em termos de críticas e de lidar com o contraponto e de lidar com pressão. Talvez maior do que nunca por conta da exposição nas redes sociais enfim, acho que é um tema que a gente pode trazer algumas ramificações, né, sobre esse ponto no programa de hoje. Então foi o estopim, né, o caso do Felipe Coutinho, para a gente decidir falar sobre isso por aqui. Marcelindo. É isso, Fred. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fred Beckler. A gente vai falar do Felipe Coutinho, que colocou no seu comunicado de saída do Vasco isso das redes sociais e de respeito, e de querer tratar o Vasco com respeito. A Aline Nastari tinha falado durante a última semana na nossa programação e nos nossos canais na rede social, disso do Coutinho ter se sentido muito triste com a reação da torcida do Vasco, com o fato de talvez ele não estar jogando tão bem como todos ali queriam. Acho que Vasco, torcida e Coutinho queriam que ele estivesse jogando melhor, e ele decidiu dar esse passo ao lado. A gente vai falar dessa pressão que os jogadores vêm sofrendo ultimamente, se ela é descabida ou não. Tem muita gente que acredita, pelo tanto que esses caras ganham, eles têm mesmo que ser pressionados e tal. E a pressão que vem de redes sociais, que pode ter pesado no caso do Coutinho e também de vários outros jogadores, como a gente vai falar aqui. Essa pressão que vem hoje de um mundo que não dá para falar que é um mundo que não existe, porque sim, as redes sociais existem, elas fazem parte da vida, não dá para dizer que é só no carne e osso que existe mundo, também existe mundo atrás de uma tela, e que vem afetando os jogadores de futebol, os esportistas de um modo geral, mas os jogadores de futebol, como a gente vai trazer aqui depois da vinheta. Fred? Seguinte, Frederico, a gente pegou alguns exemplos de jogadores que abertamente falaram sobre essa pressão de redes sociais e como que eles tiveram dificuldade de lidar com isso depois de algum evento, né? O Neymar chegou a dizer no final de 2025 que estava esgotado mentalmente. Depois o pai do Neymar deu uma entrevista também, um depoimento dizendo que o Neymar chegou a falar que para ele tinha dado, que ele já não queria mais continuar. O Richarlison, depois da Copa do Mundo, que foi até uma boa Copa do Mundo do Richarlison, né? Eu pensava que ele passaria meio ileso da Copa do Mundo. 2023 ele também falou que a pressão e as críticas da Copa do Mundo fizeram com que ele tivesse problemas de ansiedade, problemas de depressão. Outros exemplos do futebol inglês, um jogador que é uma grande piada na Inglaterra, o Henry Maguire também, né? Você vê de perto o tanto que ele sofre com isso. E o quanto que mais recentemente ele conseguiu dar a volta por cima, mas para ele dar a volta por cima ele já passou por um momento muito grande de baixa, de ser meme, de ser piada, torcedor do Manchester United, torcedor da seleção inglesa. O próprio Marcus Rashford passou por um período muito difícil por aqui. Cara, eu acho que assim, a gente vai contar nos dedos casos de jogadores que não passaram por isso. Os que a gente não sabe, provavelmente é porque eles não abriram, né, sobre isso, não falaram sobre isso, porque é muito, muito, muito difícil o cara hoje ele não ter já na dinâmica do dia dele checar se ele está sendo elogiado, se ele está sendo criticado. É uma conversa que às vezes eu gosto, quando a gente tem tempo, de tentar trazer nas entrevistas para conversar com eles sobre como cada um lida. Por exemplo, eu lembro do Haaland dizer que ele tenta evitar ao máximo contato com rede social, por mais que ele seja um cara que recentemente criou um canal no YouTube para poder mostrar um pouco da rotina, para tentar aproximar-se dos fãs e etc e tal. Eu lembro dele dizer que ele evita ler comentários, que acho que a caixa de comentários que é o grande bueiro, né? É o grande lugar ali que as pessoas vão e vão se emburacando quando as coisas não vão bem dentro de campo. Seleção brasileira, Gabriel Jesus, pós 2018,
foi muito complicado. Fernandinho, pós-14 e pós-18. Fred, que virou Cone, naquele apelido lá pós-2014, teve que ser... Os cacos foram recolhidos pelo Fluminense, pela torcida do Fluminense depois daquela Copa do Mundo. Tem vários e vários exemplos do Brasil, da Inglaterra, da Espanha e diversos países. E aí, cara, eu fico pensando, porque crítica sempre existiu e cada era, cada geração só conhecia a tecnologia daquela época, né? Então, assim... eu tenho certeza que na época que não tinha rede social, as críticas que vinham da imprensa tinham um peso muito grande. Eu não sei se o cara recebia carta em casa com críticas e aí ele ficava inundado dessa percepção do público, mas pelo menos não havia uma exposição imediata e, se você quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque hoje é assim, né? Eu acho que lá atrás, por mais que fosse realmente pesado, pelo menos o cara talvez conseguisse controlar um pouco melhor o contato que ele tinha com isso. Hoje ele pode até tentar, mas é difícil escapar. E eu também tenho a sensação que antes, quando a gente não tinha as redes sociais, ele podia desligar a televisão e não escutar as críticas, né? A hora que entrar no carro, não ligar um rádio com notícias esportivas para não ver tudo aquilo. E hoje tem a questão do discurso violento ter mais peso ou ter mais força na internet do que um discurso amistoso ou agradável. O algoritmo trabalha para isso, né? Trabalha para isso e normalmente é o que chama mais atenção. Ninguém vai em um post dizer que está tudo bem. Normalmente as pessoas vão ali colocar algum ponto de insatisfação. Então esse discurso violento chega com muito mais força do que os elogios. Tem muito jogador que já entende mais ou menos que, quando eu tô fazendo gol, todos esses comentários aqui daqui a pouco são essas mesmas pessoas que vão estar jogando as pedras, então não liga nem para um lado nem para o outro. Mas quando o cara já está mal e ele sabe que não está bem, que ele precisa melhorar e que ele ainda percebe todo esse discurso, ele vê todo esse discurso, e muita gente que faz para viralizar, né? Então, assim, quanto mais violento, melhor. Quanto mais violento mais chance você tem de que muita gente corrobore com você e de que você atinja mais aquela pessoa, eu acho que faz machucar muito mais. Além disso, Fred, eu acho que tem um ponto que os jogadores têm tempo livre demais e eles são mais ou menos seres humanos, mas eles são vaidosos demais. Então eles ficam muito na internet procurando o que estão falando sobre eles. Isso, assim, jogadores já me falaram, muita gente que trabalha com isso já falaram, os caras treinam 2 horas por dia e o resto do tempo eles querem saber o que estão falando deles. Então é claro que isso traz muito malefício, porque o dia que tá tudo bem, você é o melhor jogador do mundo. A primeira escorregada que você dá, que você não recebe mais aquela recompensa fácil de dar um scroll na tela e ver todo mundo falando bem de você, traz, acho que, um dano ainda maior para os jogadores. E a diferença da tecnologia, você tocou no ponto de que o discurso de ódio, ele ganha muito mais tração e por ele gerar muito mais reação, o algoritmo é feito para entender que aquilo ali vai interessar a mais pessoas e ele é mais mostrado e aí vira um ciclo que se retroalimenta. Hoje a moderação do grau de comentário, do grau de violência do comentário, ela é muito menor. Porque por mais que você tivesse antigamente, sei lá, a carta do leitor, ou que você tivesse o comentário na televisão ou no rádio de quem está assistindo, havia um filtro daquela equipe, né? E por mais que o comentarista fosse talvez agressivo, perdesse a linha, ele tem o filtro de quem o emprega. Hoje, o cara que vai comentar aqui no nosso vídeo do YouTube, ou o cara que vai na rede social do jogador, ele hoje tem um controle muito mais relaxado, ainda mais nos últimos anos, né? Com o que tem acontecido mundo afora. Então, o nível de violência, o nível de azedume, o nível de realmente as pessoas ultrapassarem do ponto... E eu não estou querendo aqui dar uma de santinho e falar que o jogador não pode ser criticado. Né? O jogador, o Coutinho, por exemplo, ele foi criticado muitas vezes, até menos do que, entre aspas, poderia e deveria, por uma relação ali muito próxima dele com a torcida do Vasco da Gama, que tinha talvez outros focos naquele momento, mas não dá para dizer que ele foi perseguido
nessa passagem de retorno dele pelo Vasco. Foi só nessa reta final, basicamente, né? Então, eu não estou querendo dizer aqui que o jogador não pode ser criticado. Eu acho que faz parte. A gente também, quem coloca a cara a tapa, quem tá esportista, quem está na mídia, quem está dentro da casa das pessoas, vai ser julgado. Agora, a passar da linha está sendo muito mais comum do que antigamente por essa falta de moderação, penso. Uma falta de filtro, né? Você sabe, eu quero sair um pouco do futebol só para mostrar o que eu acho que é um pouco o retrato da sociedade. Eu acidentalmente, e acidentalmente é só porque foi como aconteceu, assisti Big Brother Brasil algumas vezes nesta temporada que a gente está tendo agora. Acidentalmente é porque, sei lá, eu tava vendo o jogo, acabou o jogo na TV Globo, ia passar o Big Brother depois, ou logo antes, alguma coisa assim. E eu tô falando acidentalmente não é porque eu sou um crítico do Big Brother, tem que ler um livro e tal. E dá para perceber que o perfil dos participantes, para que eles tenham sucesso e engajamento e que eles continuem no programa, é de ser o máximo agressivo possível. Competidor que não é agressivo lá dentro do Big Brother é taxado de planta e é eliminado pelo público. Por quê? Porque não está dando entretenimento para eles. E eu sou desses que ainda acha que um Big Brother, por exemplo, um reality show, é uma representação da sociedade. A sensação que eu tenho é que aquilo ali, aquele programa de televisão que passa na TV Globo, é uma grandíssima rede social. Sabe, com cada um sendo mais desconexo do que o outro, sendo mais doido no seu posicionamento do que o outro, muita lacração também, muita gente querendo fazer uma grandíssima frase de efeito, uma grandíssima legenda de Instagram para viralizar depois, e as pessoas se portando de forma muito agressiva. Porque você se portando de forma muito agressiva, você parece que tem muita personalidade, que você tem muito a dizer, o público gosta daquele entretenimento que você leva até a casa delas e ela te mantém no programa, ou porque ela não vai te votar num paredão ou tal, alguma coisa assim. E a sensação que eu tenho é essa, assim, que o ser agressivo hoje te gera interesse nas pessoas. Engajamento. As pessoas querem consumir o discurso agressivo. Por isso que, tem 10 anos o Big Brother não era isso. Por que ele se tornou isso? Porque esse reflexo... A gente se tornou isso. A gente se tornou isso, e por isso que eu acho que, assim, rede social e mundo de carne e osso é diferente. Eu também acho que seja alguma coisa diferente, mas eu também acho que é real o que acontece na rede social. Então, quando você percebe que as pessoas estão agressivas, extremamente agressivas, é porque do outro lado tem gente querendo consumir conteúdo agressivo, entendeu? Claro. E também tem outro ponto, além da falta de moderação, você pode muito bem criar um perfil fake, com uma foto que não é sua, com um nome que não é seu, e você digitar crimes, né, contra jogadores, que é o tema do nosso programa aqui, mas não somente, e você passa praticamente ileso, né? Então, há uma distância entre mundo real e entre mundo virtual também nesse sentido, né? Por mais que eu concorde com você, também faz parte do mundo real, sim, porque a gente está o tempo todo colado na tela, né? Mas ainda dá para observar algumas distâncias, por exemplo, quando você vai para o estádio, né? Para voltar para o nosso objeto aqui. Você, sei lá, você está na rede social, ainda mais em clubes globais, como a gente lida na Liga dos Campeões. O Harry Maguire, vamos voltar ao exemplo dele, era piada do mundo todo, a sensação era essa nas redes sociais. Quando você ia para Old Trafford, ele era aplaudido. O Ten Hag, o Ruben Amorim, todo mundo falando para ir embora, para continuar no Manchester United. Você ia para Old Trafford, esses caras eram aplaudidos. Ainda há um certo distanciamento, nesse caso, porque são clubes globais, e aí tem gente que não vai para o estádio, que está inflamando esse discurso de ódio online, mas também há a distância de como a pessoa se comporta atrás de um teclado e como ela se comporta quando ela coloca a cara dela à tapa, né? É muito mais valente quando você está atrás de uma tela. Outro dia, quando a gente estava debatendo esse tema do Coutinho no de placa, a gente estava falando de uma perseguição que o Yuri Alberto sofreu, né? O Yuri Alberto estava jogando muito mal, teve... Eu não lembro qual que foi o técnico na beira do campo, que foi o Mano Menezes, né? Que insultou o Yuri Alberto, que xingou o Yuri Alberto e tal. Isso gerou uma reação na torcida depois de também xingar o Yuri, que depois conseguiu dar a volta por cima, o que mostra que futebol tem muito isso, né? O momento mental que você vive, o quanto que isso pode te influenciar dentro de campo, você se afunda num buraco
ou você vai para as nuvens e tudo que você toca vira gol, dependendo do seu estado de ânimo naquele momento. E a gente estava falando dessa perseguição que o Yuri sofreu. E alguém lembrou num superchat, o Yuri nunca foi vaiado pela torcida do Corinthians dentro de campo. Aí. Tudo que você está falando de clubes globais, e um jogador do Corinthians aqui dentro do estádio, ele sempre foi protegido ali pela torcida, que até podia chiar em alguns jogos, mas que dentro de campo, no estádio de futebol, ele não tinha o mesmo tratamento de redes sociais. A gente tocou aqui num ponto na abertura do programa, que é se os jogadores têm que aguentar essa pressão pelo tanto que eles ganham. E eu acho esse argumento muito absurdo, de o salário do jogador ter que influenciar o quanto que ele pode aguentar de xingamento, de insulto, de ameaças, né? Muitas famílias, e assim, quando ameaça a família, a coisa fica muito séria para esses caras, o tanto que eles têm que aguentar. E aquele negócio, né, Fred? Não, pô, quem sofre pressão mesmo, quem tem vida dura é quem tem que acordar 4 horas da manhã para sair de casa, para pegar 3 conduções e tal, como se o jogador não tivesse o direito de ter as suas insatisfações, suas inseguranças, os seus medos. A carreira do cara vai acabar aos 34, 35 anos, muitas vezes também ele vai ter que viver até 60, 70, bom, mais 60 anos talvez, mais 50 anos talvez, e que só o dinheiro possa justificar que esse cara tenha que ser feliz, que esse cara não possa ter ansiedade, ele não possa ter algum problema de saúde mental. Pois é um argumento muito perverso, cara, e que às vezes ele é fantasiado de um argumento que busca uma igualdade econômica, sabe? Eu entendo, claro que é muito ruim que exista um fosso financeiro entre arquibancada e campo. Tá cada vez menor, né? Porque o ingresso tá cada vez mais caro, e aí quem consegue ir pros grandes jogos, nos grandes estádios, é uma galera que muitas vezes tem um dinheiro muito próximo de quem tá em campo, ou às vezes até maior. Mas essa relação transacional, eu entendo o cara que paga um dinheiro suado pelo ingresso, é claro que ele tem o direito de vaiar. Isso aí não está em xeque aqui. O que está em xeque é o cara, penso eu, né, assim, na minha perspectiva, achar que por ele pagar um ingresso caro, aquele jogador vira quase que um empregado dele no pior emprego da palavra. É como se eu tô pagando e esse cara ganha milhões, esse cara ele vira submisso do que eu quiser. Né? Assim, é uma relação que pisa em territórios que são até complicados no que eu penso aqui nessa perspectiva meramente transacional, né? Como se o ingresso é caro, o salário dele é alto, então, meu amigo, se ele não acertar o gol da marca do pênalti, esse cara ele vai sofrer o pão que o diabo amassou. Eu vou apedrejar o carro dele, e eu vou na rede social falar isso e aquilo, eu vou na rede social da filha dele. Esse tipo de... E se você não fizer isso, tem gente da sua torcida que acha que você é uma planta. Tipo, acho que as pessoas não querem no reality show. Acha que você não torce para time grande, que time grande tem que ter pressão nesse nível. É uma lógica muito, muito, muito perigosa. Tem uma pesquisa que mostra que cerca de 38% dos jogadores profissionais relataram sintomas de depressão ou ansiedade, e isso agravado também pelas redes sociais. Tem muitos jogadores que já não têm relação com redes sociais, que usam de forma apenas de trabalho, e tem uma equipe que trabalha por eles nas redes sociais, que eles mesmos não utilizam aquilo, para tentar ter uma pressão que é natural de um jogador de elite, dentro de um campo, dentro de um estádio, e não que isso acompanhe 24 horas por dia em qualquer lugar. Até sobre vaia em estádio, eu tenho sempre um sentimento de eu não consigo entender por que se vai um jogador durante um campo, em campo durante um jogo. Porque assim, qual que é a chance dele melhorar? A não ser que o cara esteja jogando de sacanagem. Assim, o cara está roubando a gente aqui, o cara está enganando, e aí a vaia pode fazer com que aquele cara acorde. Porque normalmente o cara quer acertar, ele treinou querendo melhorar, ele quer jogar bem. Sim. Então a vaia... Eu já vaiei, tá? Eu já vaiei com bola rolando. E assim, né? Aqui no frio do ar-condicionado do estúdio, eu também não vejo qualquer razão. Mas já perdi a linha, porque naquele momento o cara erra o 13º passe dele, você... Pelo menos eu, às vezes, não conseguia segurar. Mas eu entendo que, assim,
qual é o que você pode ganhar, né? No fim das contas, você só vai agravar o que na sua perspectiva tá ruim. Eu tô 100% contigo, mas me expondo aqui um pouco que nem sempre a gente age da maneira que a gente pensa que tem que agir. Dizem também, só para finalizar sobre pesquisa, que a gente está na era da resposta, que jogadores têm utilizado as redes sociais para responder, né? Richarlison, Neymar recentemente fizeram isso. Eu acho que é sempre muito ruim que se faça assim, é quase que você tá tão intoxicado que você acaba vomitando o que você ingeriu, né? Você ingere aquilo ali e acaba vomitando de volta sem conseguir digerir. Porque o que essas pessoas mais querem é a visibilidade. O que elas mais querem é ser vistas por aquela pessoa. Não sei se já aconteceu com você, diria que sim, porque já aconteceu comigo, acontece com quase todo mundo, que vem uma mensagem muito agressiva e se você responde, a pessoa fala que é sua fã e que queria diálogo com você. Então, muitas vezes o que eles querem é atenção. E tem uma outra lógica da ingerência dos jogadores que eu não gosto, que é aquele padrão de post com foto preto e branco depois de uma derrota. E aquele texto de assessoria de imprensa. Ou de chat GPT, né? Perdão, poxa, tentamos, lutamos, até a próxima, hashtag, a frase, o bordão do time em questão. Eu também acho que a utilização de rede social por parte dos jogadores, ela, em certo momento, ela fica muito fria, muito quadradinha, muito assessoria de imprensa. Em certa medida eu até entendo quem queira distância, mas eu acho que a comunicação com o torcedor por ali, às vezes ela pode ser feita de uma maneira um pouco mais produtiva e um pouco mais genuína orgânica, mesmo, né? Mais orgânica, exato. Mas é muito difícil, porque os julgamentos são de todos os lados. Eu lembro que no ano passado o Vasco fez 6-0 no Santos, o Neymar saiu chorando, muito triste, tinha tomado um 6-0 e foi criticado por isso. Falando que estava puxando todos os holofotes para cima dele. Você imagina se o Neymar sai sem falar nada? O Neymar está fugindo, não está chamando a responsabilidade, deixou para o Barreal, para não sei quem, a responsabilidade. Então, às vezes também, como vem de todos os lados, é até difícil de saber. Eu lembro que outro dia teve uma dessas, assim, algum jogador que respondeu uma crítica que eu acho que nunca existiu. Eu falei, caramba, esse cara está respondendo porque talvez tenha chegado a ele de algum ponto de que essa crítica era real. E assim, era uma crítica que eu nunca tinha escutado. Eu acho que era algum jogador do Barcelona que eu estava acompanhando de perto. Se bobear, era o Rafinha, mas eu não lembro exatamente. E que era uma crítica que nunca tinha chegado a mim, nem perto aquela crítica. E o Rafinha já respondeu muito em rede social. Rafinha, quando o Barcelona queria contratar o Nico Williams, teve algum torcedor que falou, quem é que vai jogar com a 11 agora e tal, e o Rafinha foi lá responder o cara e tal, porque se sentiu machucado também. Enfim, acho que a gente já passou por vários pontos importantes aqui, e tentando trazer mais um da perspectiva dos jogadores e da equipe dos jogadores, muitas vezes também há um erro, e eu vejo em diversos casos no mundo do futebol, dos jogadores se rodearem de pessoas que são só elogiosas. Então cria-se ali um ambiente dentro da casa do jogador ou dentro do grupo de WhatsApp da equipe do jogador de um nós contra eles constante. E isso acaba criando uma dissonância ali, né? Entre a realidade, entre o que as pessoas estão vendo. Aí tem o outro lado que vai pro ódio e que tá realmente completamente errado, mas quem critica numa boa ou quem critica na bola, muitas vezes já acaba recebendo uma resposta que olha para quem passou do ponto, também passando do ponto, porque cria-se uma câmara de eco ali dentro do ecossistema pequenininho do jogador, com familiares, e muitas vezes é o familiar que é o assessor ou o empresário e tal, e vira como se os jogadores estivessem super certos o tempo todo. E aí também tem o que você também tocou mais cedo, o ego inflado por isso também. Então nada pode ser criticado, porque veja bem, o jogador nunca erra e vocês estão sempre perdendo a linha nas críticas. Também tem esse outro lado. Sim, porque é o problema das bolhas, né? Tanto essa bolha de só ódio como a bolha de só elogios, se você não consegue conviver com tudo e se você não vê de todos os lados e não... Enfim, se você não se expõe a tudo,
você também fica extra sensível quando chega esse tipo de comentário ou chega alguma coisa que seja mais justa relacionada a uma crítica e que você não consegue digerir aquilo porque está acostumado a só a gente te bajulando o tempo inteiro. Eu tenho muita dificuldade de ter qualquer tipo de relação com o jogador, inclusive, por conta disso. Porque eu percebo que do lado deles, qualquer crítica que vem, qualquer momento que você tenha que criticar aquele jogador, que ele vai ficar sensível demais, e são poucos os que conseguem entender quando vem, que ele vai ficar sensível demais e que ele vai tratar você como um cara, um traidor, porque ele não entende que se você não elogiar ele o tempo inteiro, que você não odeia ele. Porque as pessoas que estão perto normalmente não criticam coisa nenhuma, né? Eu vou deixar para o resumo para contar uma história e vou abrir um pouco uma relação com um jogador específico que foi na construção da desconstrução de tudo que aconteceu nas redes sociais. Eu acho que é um bom exemplo para a gente citar aqui. Você acha que já está tudo dentro de contexto ou tem mais alguma coisa para a gente adicionar? Eu tenho a sensação de que temos tudo dentro de contexto, Fred. Então eu também tenho uma sensação de que a gente pode ir, portanto, para o Out of Context. Fred Caldeira, a gente tem uma listinha de foras de contexto para hoje. Primeiro, jogadores mais midiáticos que a gente tem. Cristiano Ronaldo, Messi, se eu não estou enganado, depois vem o Neymar. Até acho que o terceiro jogador mais seguido é o Ronaldinho Gaúcho, se eu não estou enganado. Mas enfim, em atividade. Em atividade, E eu lembro quando começou a ter Instagram Stories e que o Messi fez o seu primeiro story no Instagram. E era uma notícia assim, tipo, acho que me chegou alerta no Twitter, assim, Diário Esporte. Estrena Instagram Stories Lionel Messi e tal. E era simplesmente Fred Caldeira, uma foto da calçada da rua do Messi, porque o filho dele pegou o celular, entrou ali... E apertou o botão. E apertou um botão. E o Messi não apagou, tá? E ficou aquilo ali 24 horas online. Bom demais. Disponível. A estreia de Messi nas redes sociais. Cara, os tweets antigos do Neymar surgindo no Santos, cara, assim, eu peço pro pessoal colocar aqui uma coletânea na tela, porque são maravilhosos. Na época em que ainda não havia todo esse cuidado de uma rede social totalmente controlada pela assessoria ou pela equipe de comunicação, e quando o Twitter ainda era uma terra feliz. Quando o Twitter ainda era uma terra engraçadinha, que o pessoal ainda não tinha todo esse rancor, e a própria rede social também não promovia só o rancor. Cara, o Neymar tem momentos ali no Twitter, e vários outros jogadores, mas o Neymar era fantástico porque ele era o cara que estava sendo o melhor jogador da América do Sul, próximo do Barcelona, e aí ele estava lá tweetando sobre o café da manhã dele, sacou? Assim, era bom demais. O famoso, eu tô chegando com os refri rapaziada, né? Bom a demais, gente fez uma entrevista com ele em Barcelona e teve um momento que era ele reagir aos seus próprios tweets. Foi em 2017, eu acho, alguma coisa assim. A gente tá falando de jogadores sem redes sociais e tem um jogador do grande público, um grande jogador que não possui redes sociais. Você já sabe quem que é, Fred, porque eu já coloquei no roteiro, mas eu tô tentando dar um tempo aqui para quem tá assistindo lembrar. Jogador sem redes sociais. Quem entrou há pouco tempo, que entrou depois de muito tempo, foi o Sérgio Busquets. Custou entrar Busquets em redes sociais e tal. Eu tô até com o Instagram dele aberto aqui. Eu sei, tem um que tá na lista, que é o que você vai falar, mas tem outro. Aí eu posso te dar a dica porque você não sabe. Tá. Que não tem rede social até hoje. Não tem rede social até hoje. É espanhol. Jogador espanhol sem rede social. Rodri. Grande. O Rodri. O Rodri não tem rede social. Não tem rede social. E ainda assim ganhou o melhor do mundo. Sem... Bom, quando teve apelo de voto popular, ele tomou uma goleada do Vinícius Júnior. Foi só voto de jornalista. O Busquets entrou em 2019. Até tem bastante tempo já, né? Mas, para um cara que joga desde 2009, ele passou 10 anos de carreira sem redes sociais. Assim, tem o ponto... nenhum jogador de alto nível precisa de rede social, né? Assim, rede social, pra gente, por exemplo, é um veículo de trabalho, né? Um pouquinho pra gente, sei lá, se divertir. Mas tem muito de trabalho. Deve ser muito maneiro você sentir que você pode não ter. Tipo o Rodri, assim, ele pode escolher não ter, que não vai alterar em nada
a vida dele negativamente. Assim, pelo contrário, acho que só vai melhorar a vida dele ele não ficar nesse Sim, bueiro. não precisar... Mas... E outra coisa... deve ser muito bom. O tempo que ele deve ter para ler livro, já que ele não tem rede social, você imagina se tira Instagram, TikTok da sua frente, o tanto de tempo que ia sobrar para você fazer outras coisas no seu dia a dia. Pode ser... ele pode não ler livro, ele pode estar simplesmente viciado em quebra-cabeça. Também. Mas que, se for o Sudoku, por exemplo, desenvolve muito raciocínio lógico, tá? O quê? Sudoku. Ah, tá. Sabe aquele negócio de colocar de 1 a 9 quadradinhos? Sei. Ó, tempo bom esgotado. N'Golo Kanté não tem redes sociais. Então, se Uma o Kanté... pena, aquele sorriso merecia... Não é? Sabe aqueles posts de Instagram que são vários posts com um quebra-cabeça de cada foto? Merecia ser uma grande foto do sorriso do Kanté. E outro também, assim, quando tem várias faces diferentes da pessoa, em uma escala de N'Golo Kanté, quem é você hoje? Exatamente. Ou seja, 10 fotos sorrindo, porque não tem nenhuma foto dele sem sorrir. Fred, você disse que a gente tem redes sociais e quem tá de olho na sua rede social é o Pep Guardiola, né? Pois é, já houve momentos, no plural, do Pep Guardiola. Tem uma teoria, porque assim, o Guardiola, ele é um cara que, até onde eu saiba, ele não tem WhatsApp, então ele se comunica por SMS, né? O que também tem o seu charme. Mas assim, dá pra mandar sticker no SMS? Não, né? Não, acho que não dá. Ele então perde essa grande... perde muito valor. Você pode mandar um Pato Donald excitado e não manda? Exatamente. Eu e o Marcelo Beckler, inclusive, a gente só se comunica por sticker. A nossa conversa raramente tem uma letra. E de vez em quando é muito difícil de achar o sticker que você quer antes da pessoa responder, então você fica desesperado ali procurando. Exatamente. Tem que melhorar a procura por sticker, inclusive, nesse aplicativo, por favor, senhores. Então, o Guardiola, ele tem rede social controlada pela assessoria, não é ele que vai lá. Só que há uma teoria, voltando, de que ele tem um fake no Twitter para ficar de olho nos jornalistas que estão cobrindo, os jornalistas que ele gosta de observar um pouco mais. E já houve algumas vezes que ele fez referência de não ter gostado de algum tweet que eu fiz. A mais chamativa foi depois da vitória, do atropelo do Manchester City para cima do Fluminense, que ele falou que eu tuitei algo que ele não falou. Mas ele falou. Eu ainda tô certo, Guardiola. Se você estiver aqui. E outra coisa, você de vez em quando tuita umas coisas que ele vai ter dificuldade de entender também, né? Tipo? Não sei, você tuita sobre música brasileira... Sim. Sobre momento político no Brasil e tal. Então, eu gostaria muito de imaginar uma vida do Guardiola ler um tweet e falar: quem é Ângela Rorô? Aí vai lá buscar no celular dele. Fred tá falando de Ângela Rorô. Será que é do Angelinho que ele quis dizer? Exatamente. Eu não contratei esse jogador. Não, só tá falando da Ângela Rorô mesmo. E nada mais do que isso. Tipo uma quarta-feira de cinzas do Manchester City, esperando para ver se o Arsenal vai tropeçar contra o Wolverhampton. Não, todo carnaval tem seu fim. O que será que ele quis dizer com isso? Qual é a mensagem por trás? Vai chegar em Marcelo Camelo daqui a pouco. Bom demais. Você já teve alguma confissão de um entrevistado seu falando que viu alguma coisa sua? Não. O que eu já sabia que acontecia, mas não... Já tinham me falado que acontecia, mas eu não sabia, é que o Rafinha assiste os meus vídeos. Caramba, que legal. Aí teve um Barcelona-Valladolid, eu acho, 7-0, que ele fez o primeiro hat-trick dele da carreira, eu acho. Ele fez 3 gols e tal, temporada passada. E aí eu não lembro se foi ele que me mandou ou se foi um amigo dele que também me segue e tal, que me mandou ele assistir no vídeo. Tipo, chegando em casa, assim, me colocou na televisão e tava assistindo. Legal. E é engraçado que, assim, o Rafinha é um cara que eu elogio e critico, acho que bastante, assim. As primeiras temporadas dele do Barcelona, eu lembro que, assim, ele jogou bem, ele foi o segundo cara que mais participou de gols e tal, mas ele não tava jogando como na temporada passada ou nessa. Então, assim, tinha bastante crítica. E eu não imaginava que, que legal, né? Que o cara consiga suportar a crítica pra depois, quando ter o elogio, ele se deliciar ali depois de um jogo. Eu fiz 3 gols, quero ver o que esse cara vai falar de mim. E tava assistindo. Bom demais, maneiro.
Mas é isso, né? Assim, dificuldade de ser amigo, mas, pô, quando o jogador consegue entender e ter uma relação de respeito, aí dá pra você seguir criticando e elogiando, porque você acha que você não vai perder o cara. Mas se já aconteceu outras vezes, assim, de assessoria me falar que não gostou de alguma coisa que eu falei do jogador e o jogador não me tratar depois especialmente bem. Sim. Também aconteceu do lado de cá. Acho que acontece com praticamente todo mundo, porque realmente E eu acho que a gente é muito na linha da bola, né? Acho que as nossas críticas são muito razoáveis, por mais que às vezes possam estar erradas, não é passando da linha do aceitável, e mesmo assim, certos melindres são difíceis de você evitar. Como também é muito difícil de evitar, o resumo do programa. Fred Caldeira, você tinha prometido algo para o nosso resumo. Isso, então, cara, você fala do Rafinha, né? Eu tive uma das relações mais legais que eu tive aqui, não só de troca, mas eu acho que de arco da história, foi com o Fernandinho, jogador que voltou pro Atlético Paranaense, o Fernandinho da seleção brasileira e do Manchester City, porque quando eu chego aqui, o Fernandinho já era um cara importante, mas ele ainda não tinha virado o Fernandinho que o Guardiola transformou. Mas ele já era muito querido pela torcida do Manchester City, enquanto eu chego em 16, 2 anos somente depois do 7-1, e eu pego ainda a fase pós-2018, né, que tem o gol contra do Fernandinho contra a Bélgica e tudo mais. Então, quando eu chego, foi muito difícil ter um acesso com o Fernandinho. Ele sempre simpático, nunca foi grosseiro, longe disso. Mas dava pra ver que ele era um cara que estava muito machucado pelas críticas da imprensa brasileira. Ele era um cara que estava feliz de estar longe do Brasil. E foi bom desconstruir isso com o tempo, pelo menos nas relações que ele tinha, não só comigo, tá? Com o pessoal da ESPN Brasil, com a Nathalie, com o Renato, com o João Castelo Branco, com o pessoal daqui que foi dando... E não é de puxar saco, né? É de ser um cara que vai tratar como a gente estava dizendo aqui. Então, com o tempo, foi se tornando uma relação de inclusive a gente sair para conversar, da gente trocar ideia, de trocar mensagem e tudo mais, ainda que às vezes criticando, às vezes elogiando, e ele era um desses que entendia muito bem, e que até hoje a gente tem uma boa relação, mas era um cara que quando eu cheguei ele estava ainda muita flor da pele com o que tinha acontecido e ainda passou por 18 depois disso, né? Então, e você acha que ele ter se aproximado dos jornalistas que cobriam ele na Inglaterra ajudou com que vocês construíssem uma outra imagem dele? Ou foi o campo e bola que fez com que ele se tornasse de novo um jogador muito respeitado, né? E não que ele merecesse não ter respeito, né? Mas foi o que aconteceu. Mas eu acho que ele volta para o Brasil num status de um grandíssimo vencedor quando ele volta para o Atlético Paranaense. Sim. Eu ainda tenho certeza que tem muita gente que não quer ver o Fernandinho pintado de verde e amarelo, porque são 2 Copas em que ele acaba sendo escolhido ali como um dos protagonistas negativos. Mas sem nenhuma dúvida o que ele fez no Manchester City, e talvez em algum grau o que a gente ajudou as pessoas a saberem do que ele fez no Manchester City, e a maneira como às vezes ele se abriu em entrevistas pra gente, ou pra ESPN, ou pra qualquer que seja, talvez tenha ajudado na reconstrução da imagem dele, sem dúvida. Porque às vezes eu acho que falta isso um pouco também aos jogadores, que é a capacidade de explicar o que aconteceu e por que não foi bem, ou algum contexto, dar alguma informação a mais para que a gente possa trabalhar. E que é isso, né? Você não vai virar um amigão do cara e só vai defender ele porque ele te trata pelo nome, porque você foi jantar com ele algum dia. Mas de vez em quando falta informação pra gente o suficiente para fazer uma crítica melhor ou pior, que pode influenciar depois na rede social a reação que tem as pessoas, né? Então fica uma relação que todo mundo se distancia, fica todo mundo nas suas bolhas, a gente fala o que a gente acha que é, o jogador entende o que ele quer e o torcedor depois reage como ele bem entende. Então fica todo mundo sem diálogo nisso daqui, falando todos os lados falando com pouca informação em relação ao outro. Eu acho que às vezes ajuda que o jogador tenha também, ou a parte interessada que tenha o interesse de explicar melhor as coisas. Eu acho que até hoje há esse vácuo, né? Eu sinto que grande parte das assessorias de imprensa não fazem o trabalho
que devem fazer na aproximação com pelo menos os setoristas, com pelo menos quem está acompanhando ali mais o dia a dia, porque você precisa ter alguma ponte. Para todos os lados, como você bem falou, estarem bem fornecidos de certas informações. É claro que você também precisa filtrar essas informações, porque muitas vezes o cara está só defendendo o lado dele, né? Ele está tentando trazer números que são, ou sei lá, informações que são apenas para um lado. Mas eu realmente acho que ainda há uma certa ausência de comunicação mínima que eu acho que deveria ter um pouco mais. Não sei como é que está na realidade. Você, quando foi para ser comentarista, você sentiu alguma aproximação ou diferente do que como repórter? Ou não? Aconteceu. Aconteceu de a assessoria de imprensa ou até assim, diretoria de comunicação de um clube me fornecer informações sobre algum comentário que eu tinha feito para que eu comentasse com mais propriedade. Eu falava, você fez esse comentário aqui, e falaram, tipo, na linha da bola também, pô, você fez esse comentário aqui de forma muito ponderada, correta, realmente e tal, mas olha só, nós temos essas informações aqui sobre isso que você comentou, que muda um pouco, que você talvez queira dizer e tal para futuros comentários. Eu falei, pô, interessante, isso daqui vou ficar atento a partir de agora. Não Sim, chegou a ter isso. Eu lembro que a gente estava falando sobre quem consome o nosso conteúdo. A primeira passagem do Adilson Batista pelo Cruzeiro, eu cobri o Cruzeiro. E eu construí uma relação boa com ele porque teve alguma vez que ele falou algo sobre, enfim, alguma situação, e eu tinha escrito no meu blog que ninguém lia. Eu imprimi e levei para ele, numa entrevista coletiva. Entreguei para ele depois da entrevista, falei, pô, lê isso daí que você tá falando. Aí a partir dali ele falou, não é todo mundo da imprensa, dá pra ver aqui, você e tal, não sei o quê. A partir dali a gente começou a ter boa relação. Legal. E uma das últimas vezes que eu fui no Mineirão, ele tava lá e ele pediu pra tirar uma foto comigo. Que bacana, que irado. Legal. Foi legal. Ótimo. Eu queria só essa foto pra mim que eu não tenho. Fred Caldeira. Semana que vem tem mais. Hoje tem Liga dos Campeões da Europa. Pra quem tá assistindo a gente na terça-feira, se for na quarta-feira também tem Liga dos Campeões da Europa. Hoje tem o drama na terça-feira do Atlético de Madrid e da Inter de Milão, especialmente, que estão correndo sério risco de não se classificar para as oitavas de final. E amanhã ainda tem o Real Madrid, tem o Paris Saint-Germain, tem Liga dos Campeões essa semana, Fred. É isso. Para fazer o arco final, então, cara, pensa duas vezes antes de você comentar algo cheio de ódio. Assim, você que nos assiste, é difícil mesmo, por mais que talvez você entre na lógica de que os caras têm dinheiro e tudo mais, não é fácil você ter que enfrentar esse tipo de coisa. Eu acho que criticar faz parte, mas você passar desse ponto deveria ser algo reprovável para todo mundo, né? Eu não acho que deveria ser algo para se orgulhar, para se promover, para tentar chamar a atenção. Eu imagino que a maior parte que esteja aqui não se comporte dessa maneira, mas todo mundo conhece alguém que é um pouco assim. Então, tentar pesar no freio dos outros também é importante como amigo ou parente. O YouTube ainda parece ser um ambiente mais saudável, né? A pessoa escolhe consumir aquilo, ela clica e perde, entre aspas, perde o tempo dela consumindo aquilo. Então não é possível que ela assista alguma coisa só para criticar, fique 40 minutos num vídeo só para jogar um hate depois. Se for, realmente tem um problema sério com essa pessoa. Frederiquinho, valeu, hein? Até a semana que vem. Beijo pra vocês, valeu, gente.